Então, boa tarde a todos. Sou o professor Jonathan. Hoje estamos aqui no nosso mestrado de Ciências Ambientais e agora no nosso segundo horário a gente vai dar continuidade à aula que tivemos no período matutino. Na nossa primeira aula, nós aprendemos a fazer a configuração inicial do ENVIMET. O objetivo que nós estamos tendo é modelar uma praça. Nós escolhemos essa praça para... Ela é um local, é uma praça que é pouco arborizada, então a gente já está fazendo com um cenário real e conforme a gente vai fazendo, a gente vai discutindo, né, a parte de clima urbano que está envolvido. Então, de manhã nós configuramos a entrada, configuramos a parte meteorológica e colocamos para rodar. Então, cada um aí no seu computador está com o programa rodando, provavelmente ele não terminou ainda, mas conforme a gente for fazendo, ele vai terminando os outros horários. Agora, a gente vai para a parte de fazer a interpretação dos resultados e de fazer o cálculo dos índices de conforto. Então, a gente vai fazer duas coisas. A gente vai ver como que ficou a temperatura e a umidade relativa, e depois a gente vai ver como que ficaram os índices de conforto desse local. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, e aí a gente vai lá para a parte do ENVIMET. Então, vocês estão vendo aí que abriu aqui está a barrinha, né, do ENVIMET. Aqui o meu fez só 18%, então o meu está bem lerdinho. E aí o botão que a gente vai abrir agora é esse aqui, ó, chamado Leonardo. Ele é o sexto botão da barra do ENVIMET. Boa tarde, professor. Boa tarde. Eu entrei agora, eu que estou esperando alguém falar alguma coisa, sempre que eu nem estava logada. Ai, gente, eu perdendo a aula. A gente só mandou abrir o Leonardo, tá? Ele é o nome do sexto botão do ENVIMET. Ah, tá. Leonardo, deixa eu entrar aqui no Leonardo. Professor, o meu completou 100%. Parabéns, seu computador é bom. E aí, fica nisso mesmo? 100%? Precisa clicar em nada? Pode fechar se você quiser. Pode fechar? Quem já deu 100%, se quiser, pode fechar. Ele já vai estar com tudo pronto. Beleza. O meu eu tô estranhando, por que que o meu tá no 18 ainda? Não sei se é eu que fiquei mexendo, tem alguma coisa que aconteceu aqui no meu que O meu tá tá com 4 ainda. 4%? 24. Ah, 24. Ah, não, beleza. Assim, pessoal, ele demorar, não tem problema. O negócio é que, assim, a gente só consegue abrir a hora que ele já calculou. Então, assim, se ele está na terceira hora, na quarta hora, como a gente começou meio-dia, você vai fazer o gráfico para olhar aí, para aprender a mexer, das 4 horas da manhã. Quem já calculou as 24 horas, consegue fazer o gráfico da hora que quiser. Então, esse que é só a diferença. Mas, assim, se já calculou pelo menos uma hora, já consegue assistir. Pessoal, quando chegar alguém no lobby, quem tem o login aí, me ajudem a aceitar. Vitório, Tarsila, que é o pessoal, a Márcia, Carla, Igor, galera aí que tem o login aí do Outlook. Se aparecer gente no lobby, me ajudem a aceitar, porque às vezes eu tô aqui mexendo, eu não consigo ver. Então, ó, para começar, a primeira coisa, pessoal, sempre tem que colocar lá em cima, na direita, selecionar a pastinha do projeto. De novo, por isso que eu fico sempre reforçando com vocês. Sempre salvem tudo no mesmo lugar, tudo organizado, na mesma pasta, para depois a gente conseguir encontrar. Então, ó, cliquem lá em cima na direita e selecionem a pasta que você colocou. A minha eu chamei de praça, alguns de vocês chamam com outro nome, mas escolham aí a pastinha onde que está salvo o nosso projeto. Se não colocar essa parte aí certinho, ele não acha, depois ele se perde. Então, tem que selecionar ali para ele encontrar. Até agora, tranquilo? Professor, no caso, eu vou aqui
Na pastinha aqui em cima, perto do map? Lá em cima na direita, é só você seleciona em cima na direita, só seleciona a praça. Tá aqui, tá selecionado. E aí? Isso, então vamos continuar. Então agora a gente quer que apareça aqui os dados que a gente mandou coletar. Então ainda não tem nenhum dado aberto aqui. Então esse local que a gente está aqui agora é um local para nós fazermos a visualização do nosso resultado. Como que eu abro? Aqui na direita tem, pelo menos por padrão no meu, já apareceu esse menu chamado Data Navigator aqui na direita. Eu estou passando o mouse na minha tela nele. O de vocês apareceu assim igual o meu? O Data Navigator aqui na direita? Apareceu. Então, se vocês vão observar que aqui embaixo, ó, bem aqui embaixo, tem uma pastinha. Às vezes ela está meio escondida lá embaixo, você pode minimizar algumas informações aqui, ó, para ficar melhor para ver ela, ó. Nessa pastinha é que a gente vai puxar o dado que a gente quer. Então, cliquem na pastinha, aí ele vai aparecer, né, as pastas para a gente escolher. Então, vocês têm que ir encontrar a pasta que vocês mandaram salvar. Aquela hora lá no Invicor, lembra que tinha uma pasta chamada um lugar chamado Output? Eu até falei, ó, aqui que vai salvar os dados de saída. E aí eu sugeri que todo mundo colocasse sempre no mesmo local. Então o meu, ó, tá salvo aqui, ó, no Praça. Dei 2 cliques e aí ele vai abrir essa tela aqui, ó. Então vocês precisam encontrar a pasta que vocês mandaram salvar aquela hora. Por isso que toda hora eu reforcei, salvem tudo na mesma pasta para vocês conseguirem encontrar. Aqui dentro, ele organiza por pasta conforme as variáveis que ele calculou. As variáveis que a gente vai analisar serão temperatura do ar e umidade relativa do ar. Essas variáveis são variáveis da atmosfera, né, do local. Então, os dados que a gente vai usar vão estar aqui dentro dessa pasta Atmosphere. É a primeira aí, ó. Cliquem nela, mandem abrir. E aí, se der tudo certo, já vai aparecer aqui as horas que vocês calcularam. O meu, como está atrasado, vocês podem ver aqui, ó, que tá, ó, 1, 2, 3, 4. O meu só calculou 4 horas. Eu vou fazer com esse 4, por enquanto eu vou fazer com 4. Daqui a pouco, mais tarde, se já calcular mais coisa, eu posso tentar fazer com outro. Quem já calculou 24 horas, pode escolher, de repente, um horário mais interessante para a gente fazer essa primeira análise. Talvez o horário das 14 horas, que é o horário mais quente do dia, por exemplo. Professor, eu não encontrei essa pasta. Você vai ter que achar a pasta que você salvou os seus arquivos. Deixa eu... É a pasta que você salvou, o seu, tá, Regina, tá dentro daquele nova pasta, lembra? Sim, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Natália, você levantou a mão? Sim, professor. Tem que ir lá no Leonardo, aí tem que apertar o que no Leonardo? A pastinha, que está aqui na direita. Bem aqui na direita, tem uma pastinha, ó, bem aqui, ó. Tá vendo na minha tela? Sim. Clica nela. Espera lá. Vou clicar na pastinha. Aí ele vai aparecer aí para você selecionar suas pastas. Você acha lá a pasta que você está salvando seus arquivos. Ah, tá. É aquele arquivo que o senhor me falou aquela hora, da placa? É da placa? Isso. Ah, tá. Espera lá. Acha lá aquela pastinha. Lá dentro dela vai estar os resultados que o Envimed calculou. Os dados que a gente quer tá dentro da pasta Atmosphere. Atmosphere. Ah, tá. O meu tá Aí manda abrir. Quando você achar Atmosphere, manda abrir e seleciona um horário. Pode ser qualquer um, que depois é fácil ficar trocando, tá? Eu vou pegar o meu das 4 e vou mandar abrir. Ele ainda não pula na tela ainda de primeira.
Aí, o que vai acontecer? Ele vai carregar aqui na direita os horários que tem disponível. O meu só tem até as 4 horas. Então, aqui no meu, vocês vão ver que só está azulzinho o 1, o 2, o 3 e o 4. No de vocês, vai ficar azulzinho a quantidade de horas que vocês tiverem. Depois que vocês selecionarem aqui em cima, ó, tem um botão do lado aqui, ó, chamado Extract Data to Map. É onde eu estou mostrando com o mouse. Pessoal, assistam sempre eu fazer primeiro, porque eu estou indo bem passo a passo. Assistam eu fazer, onde eu clico, prestem atenção para não precisar ficar repetindo toda hora. Cliquem aqui, ó, no Extract Data to Map. Se já tiver azulzinho aqui os horários, você vai mandar extrair os dados. Quando você clicar, ele vai abrir essa janela aqui embaixo, que é para você escolher qual dado você quer. Então, bem aqui nesse data, aqui, ó, esse data em inglês é os dados. E aí aqui ele vai dar todas as variáveis que ele calculou. A variável, né, que a gente quer é a temperatura do ar. Vamos mexer com a temperatura do ar primeiro. Então, vocês vão ver aqui, ó, ele chama assim, ó, de Potential Air Temperature graus Celsius. Vocês vão clicar nele para falar para o programa que a gente quer fazer temperatura do ar. Aí, como o programa ele simula em 3D, ele faz a simulação para diversas alturas. Se vocês lembrarem das configurações iniciais, se não me engano, a gente colocou que ele vai calcular até 30 metros de altura. Então, aqui embaixo, ele dá alguns tipos de visualização que a gente pode ver. A gente pode ver na posição XY, ou seja, é como se a gente estivesse olhando de cima para baixo os resultados, mas eu posso ver XZ ou YZ, é como se eu estivesse ali no nível do pedestre, olhando a pracinha de frente. Então, eu posso visualizar os dados assim, ou de cima para baixo. A gente quer de cima para baixo, tá? Para a gente ver o mapa mesmo do lugar. Então, ele já vem padronizado XY, que é o que a gente quer, não precisa mexer. E aí tem aqui, ó, K igual. Esse K igual é a altura que a gente quer visualizar. Se vocês lembrarem das nossas aulas de conforto, que teve mês passado, os dados de temperatura que a gente mediam era sempre da altura da pessoa, porque a gente ia calcular conforto, etc. Então, quando a gente pedir para ele extrair, tem que ser sempre assim, mais ou menos ali na altura do peito da pessoa. É claro que varia, dependendo da altura da pessoa. Então, assim, aqui, ó, por padrão, ele deu 0,9 e 1,5 m, estão vendo? Ó? Se você clicar para cima e para baixo. Então, se colocar K igual a 2, ele coloca 1,5 m. Então, vamos fazer esse K igual a 2, 1,5 m é mais ou menos ali da altura que está uma pessoa, e aí a gente clica em extrair 2D. Então, ele vai extrair os resultados aqui para o lado. Se vocês acharem que está muito grande, tem como mexer na bolinha do mouse, e aí ele vai tirar o zoom e colocar o zoom. O meu resultado, como ele é um resultado de 4 horas da manhã, 4 horas da manhã é um resultado meio que tipo assim, as temperaturas das coisas meio que estão bem parecidas. Então, ele meio que dá uma amenizada. Outra coisa também é que aqui na direita, a gente tem as escalas, né, do que está aparecendo. Então, a gente consegue também editar, né, essas escalas. A gente consegue configurar, né, esse mapa. Outra coisa também, como a gente consegue também pedir para ele aparecer onde tem vegetação, a gente consegue editar bastante coisa nesse mapa aí térmico. Aqui na direita, né, naquele K igual a 2, foi para 1,5 m. Se a gente reduzisse, por exemplo, para 0,9 e mandasse extrair, ele ia extrair com uma temperatura de uma altura um pouquinho mais baixa, mais próxima do solo.
Colocar K igual a 3, ó, foi para 2,1 metros, então ele já pegou numa altura um pouquinho maior. Então, ele vai padronizando o que vai aparecendo conforme a altura que a gente colocar. Então, se colocar 2,7, colocar 5, ele vai pegando em alturas cada vez maiores e a gente consegue extrair, né, o resultado conforme a altura que a gente quer. Vamos fazer 1,5 metro primeiro, aí ele vai mostrar. Aqui na esquerda, onde está aqui aparecendo um monte de coisa, ali na esquerda são os locais em que a gente vai conseguir editar, né? A gente vai conseguir editar as características desse mapa, porque ele não está aparecendo direito a escala ali embaixo, então não está aparecendo quantos metros, né? Ele representa certinho. Ali na direita, por exemplo, aquela escala de cores, a gente consegue mexer também, então ali está tudo 4. Então, tudo isso a gente consegue mexer. Tem como a gente caracterizar para ele aparecer no mapa onde tem vegetação. Esse preto que está aparecendo é só onde tem construção, mas a gente consegue configurar para aparecer no mapa também aquelas coisas que a gente colocou como introdução. Antes da gente editar o mapa, eu preciso saber se todo mundo conseguiu fazer aparecer o resultado na tela. Sim. Sim, também. Sim. Eu queria... Sim, só que o meu tá em azul. É assim mesmo? Então, eu queria que alguém que conseguiu... Meu Deus. 14 horas, que compartilhasse a tela aí comigo para eu ver. Eu vou compartilhar Eu fiz aqui. meio-dia. Eu coloquei meio-dia. Pode ser meio-dia ou 14, ó. Quem que vai compartilhar aí? Só para a gente ver se deu mais alguma coisa mais interessante. O meu deu divergência aqui, professor. Aí eu zerei tudo, vou fazer de novo. Aí eu vou pegar. Mas o meu não consegui chegar Professor, no final. Não. Tudo bem. É normal o computador parar? É normal? Deu. É normal porque ele está calculando ainda. Se o computador, às vezes, não é muito bom, ele dá umas resultados. Você está conseguindo ver aí minha tela, professor? Ele está calculando, está carregando, Vinícius. Beleza. Tipo assim, ficou preto, mas não apareceu ainda. O seu já deu 100%, Vinícius? Já sim, eu coloquei de 14 horas. Só que eu percebi aqui que eu coloquei, saiu no mapa uma data diferente da sua, que saiu 1º de julho de 2021. Possivelmente eu configurei errado. Eu acho que naquela hora da data, talvez não confirmou na hora que você trocou. Mas tudo bem, ele calculou com uma temperatura. Ele achou que você fez para junho. Não tem. Como hoje é didático, não tem problema. Uhum. Não apareceu. Vocês estão vendo, pessoal, a tela do Vinícius? Eu vou interromper aqui e vou fazer de novo. Observando isso, eu acho que a minha data também ficou errada, professor. Tem problema. Hoje é didático. E na próxima, quando vocês forem fazer a sério, talvez o ideal é confirmar aquela parte de temperatura e etc. Ó, do 14 horas dele ficou até parecido com o meu, porque... Só que se a gente olhar nas escalas ali, ó, o dele tá indo até 30... O máximo dele deu 32 e etc. Mas assim, pessoal, esse primeiro resultado que saiu ainda não é o resultado final, porque a gente consegue editar ali as escalas para ficar melhor. Então, esse é só a primeira saída, a gente consegue dar uma editada para aparecer mais coisa, tá? Agora, nesse primeiro momento, é só para ver se apareceu. Beleza, Vinícius. Pode parar de compartilhar. Vamos voltar aqui para o meu. Parei. Meu Leonardo, aqui. Tá, então vamos explorar o que dá para fazer para a gente tentar deixar mais interessante esse gráfico, né? Porque até agora, tipo assim, ele tá meio esquisitinho, né?
Como ali para a esquerda também, assim, meio que só ficou calçada e só tem uma ou outra árvore, ele fica também com essa cara, assim, meio padronizado. Mas a gente ainda vai ver depois como que tá a questão do conforto, a gente vai mexer nas escalas de cor ali, talvez dá uma melhorada. Então vamos aqui para a esquerda, ó. Na esquerda, vamos explorar o que, que tem aqui para ver. Tem gente pedindo para entrar no log. Tem a parte de zoom, então a gente consegue dar zoom aqui e tirar o zoom. Então essa é a primeiro botão, né, que tem aqui. Lembrando que o meu tá às 4 da manhã, tá, pessoal? Por isso que minhas temperaturas vão ser menores de quem abriu para meio-dia, 1 hora aí. Então, ó, vamos para frente aqui. Professor, depois eu posso compartilhar minha tela para o senhor ver? O que a sua, não, você não conseguiu abrir o mapa? Não, tá carregando ainda e eu não consigo mexer no Envicor na placa SynX. É SynX com X. Tá, mas o Envicor não precisa mexer nele, porque ele está calculando ainda, pode deixar ele quietinho. Aqui você tem que mexer no Leonardo. Tá, vamos então aqui, pessoal. Aí, na esquerda, ele dá algumas opções aqui. Deixa eu deixar o meu mais larguinho um pouquinho. Então tá. Peguei o primeiro ali, ó, para mexer em textos e legendas. Tá ali, text and labels. Labels é legenda. E aí, aqui embaixo, ele vai dando as informações. Então, o primeiro aqui, ó, que ele está chamando aqui, ó, de layout vertical heading, é o título da imagem. Vocês podem ver que o título da imagem, se a gente olhar no mapa, está em cima, lá na direita. Então, eu posso colocar ele centralizado. Então, a gente clica em Center e clica em Update, que tem aqui em cima, um botãozinho Update, aí ele vai trocar. Então, notem que ele estava lá na direita, ele veio para cima e no centro. Eu posso colocar, se eu colocar mínimo e mandar dar o update, ele tira o título. Se eu colocar, então, ó, vertical, ele fica lá no cantinho, centralizado, ele vem ali para o meio, e se eu apertar mínimo de texto, some o título. Normalmente, pessoal, na dissertação, em artigo, já existe, você já coloca embaixo da figura a legenda. Você chama lá, figura 1, mapa de temperatura. Então, você não precisa que apareça também o título escrito na figura, porque já vai ter a legenda embaixo. Então, eu normalmente uso esse aqui, ó, minimal for text. Só que hoje, como hoje a gente está aprendendo a mexer e toda hora a gente está trocando, vai trocar os horários e etc., eu vou manter o título aqui na direita, ó, porque daí aparece qual é o horário que eu estou vendo, qual é a data que eu estou vendo, ele coloca qual foi a altura do corte que a gente está visualizando, então eu vou deixar por enquanto desse jeito. Continuando, ó, ele coloca qual é o título do texto, então ele está aqui chamando aqui, ó, praça, 4 horas, 30 de março, e etc. Então, vocês podem renomear. Agora, se quiser escrever praça com cedilha certinho, ali ele colocou 40001, se quiser escrever 4 horas, você pode renomear o seu título, né? Do jeito que você quiser. Ele está organizando a data por ponto, você pode apagar o ponto e pôr barra, se você quiser. Aí tudo que você mexe, na hora que você quiser ver, você aperta Update, que ele vai trocando dentro da figura. Ele colocou aqui, ó, font size, 50. Vamos ver, se eu vou tentar colocar 100, para ver como que fica. Ó, 60, vou pôr 90. Ele vai aumentando ali na direita, tá vendo que tá aumentando o tamanho da letra ali?
Então, 90 ficou muito grande, vou deixar 50 mesmo. E aí ele vai trocando o tamanho da letra que está ali na direita. Um pouquinho mais para baixo ele tem o subtítulo. Então ele está falando que o corte é Z igual a 1500. Se você quiser sem subtítulo, apaga e dá update, ele some. Também não é obrigado a aparecer ali. Aqui, ó, footnotes é tipo nota de rodapé. Se você quiser colocar um rodapé. Então, o rodapé que ele colocou aqui, ó, foi o nome Envimet, que está aparecendo embaixo ali na esquerda, ó. Deixa eu tirar o zoom aqui um pouquinho, ó. Se vocês olharem na figura, lá embaixo está escrito, ó, Envimet. Então, se você quiser escrever aí Envimet, se colocar na direita quiser escrever seu nome, sei lá, é nota de rodapé, ele vai aparecer lá embaixo. Tá vendo? Ó, você pode colocar como rodapé, só que assim, na hora que você for publicar isso num artigo, num trabalho, talvez fica meio sem graça ficar escrito essas coisas. Então, ele tem aqui, ó, show footnote. Se você quiser deixar apagado, ele apaga ali e não aparece. E aí, por último, tem a parte de fontes. Por padrão, ele está usando essa fonte aí, tá Roma. Mas, pessoal, quando vocês estiverem fazendo, cliquem no 3 pontinhos que ele vai aparecer aqui, ó, qual é as fontes que pode escolher. Normalmente, pessoal, é legal que vocês coloquem as letras das tabelas e das figuras com a mesma letra que você escreve no texto. Então, se você escreve o texto em Times New Roman, então é interessante que na figura você use Time New Roman. Ah, eu estou escrevendo em Calibri, em Arial. Então, coloca a letra das figuras, né, as fontes, com a mesma que você vai usar lá no seu trabalho. Então, ó, vou selecionar aqui, por exemplo, Times New Roman, tamanho 12, e vou dar OK. Aí eu mando dar update, ele troca lá dentro do mapa. Ah, ficou pequeno. Entra lá de novo, aumenta o tamanho da letra e manda dar update. E aí ele vai trocando. Professor, eu posso compartilhar minha tela para o senhor ver? Ó, Para onde eu vou, qual pasta eu acho para fazer o Leonardo? tá, compartilhei para eu ver. Vou parar de compartilhar o meu. O senhor está olhando agora, professor? Tô. Ali, ó, Ó, seleciona qualquer um desses arquivos que está aparecendo aí e manda abrir. qualquer arquivo. É que eu É. estava esperando o senhor falar para eu falar depois, tem que ter respeito, ficar falando, não atrapalhando o senhor está gravando a aula. Isso, Entendeu? escolhe só qualquer um aí e manda abrir. Aí você Pronto. vai... Aí na direita, aperta ali, ó, Extract Date to Mapa. Aí um pouquinho para baixo, vai baixando o mouse, vai estar escrito ali, ó, Data, Data. Opa. na direita. Aí, Data. aí, clica aí vai em Potential Air Temperature. Isso. Aí vai ali embaixo, tá, tem um K, lá na última linha, lá embaixo. Tá Position of View Plane. Tá K igual a 0. Mais para baixo, aí. Aqui. Ah, tá. Coloca 2. Aqui. Dá 2 cliquinhos para cima para colocar 2. 2. É Aí, 02? É não, 02? 2. 2. Isso. Aí, um pouquinho para baixo aí, se você apertar a letra Tab ou se você abaixar, vai ter esse botão aí, Extract 2D. Clica aí. Aí, professor. E agora você vai e tira um pouco do zoom da sua imagem, que está no zoom máximo, por isso que não apareceu. Dá para ver, professor? Dá. Beleza. Tá. Você pegou para as 3 horas da manhã, tá, Natália? Se você quiser trocar o horário, quem quiser trocar o horário também, pessoal,
clica lá, lá na direita, onde estava Extract Data to Map, lá em cima, um pouquinho para cima, para a esquerda agora, tem um olhinho escrito File 7A, clica aí. Cliquei. Aí um pouquinho para baixo, tá vendo que está minimizado? Clica lá na onde está File 7A. File Map 7A, clica aí. Ó, aí são as horas que você consegue abrir no seu programa. Então, se você quiser trocar, por exemplo, clica aí no 16. Isso vale para todo mundo, tá? Quem quiser trocar o horário. Clica no Tá. 16, aí clica lá, Extract Data to Map. E aí vai lá embaixo e aí manda extrair de novo. Extract 2D. Aí ele vai trocar de hora. De 3, ele vai para 14, eu acho que você tinha clicado, né? Se ele não for, se não trocou, então talvez você não clicou bem clicado. Mas aí é só você refazer esses passos que eu acabei de falar. Novamente, fale 7A. Clica no 16. Ah, 16. Aí. Deu certo, já trocou na esquerda. Deu certo? Já... não precisa apertar no 2D, não, professor? Não, ele foi direto. Tá. Agora Beleza. eu vou parar de compartilhar minha tela para o senhor dar sua aula. E... Eu estou que tô, vocês estão. Desculpa, professor, desculpa. Tá, aí, pessoal, vou compartilhar aqui minha tela de novo. Só para mostrar para vocês não precisam trocar no de vocês, não. Estão vendo aqui na direita, vocês conseguem ver meu mouse ali, né? A gente está vendo a visão de cima. Se quiser ver a visão de lado, como se a gente estivesse lá no nível do pedestre, seria mais ou menos assim, ó. Essa imagem que apareceu é como se a gente estivesse olhando de baixo para cima. Tipo assim, eu estou lá no nível da rua, e aí ele vai aqui na esquerda, ó, de 0 até 30 metros, que é o que a gente estava simulando. Esse é para XZ, se eu quiser ver para YZ também, ele troca. Então, de 0 a 30. Só que a gente vai ver XY que a gente está olhando de cima. Então, ele marcou com preto aqui as construções e a gente está editando ainda, né, essa imagem para conseguir aparecer mais coisa, porque ainda está meio esquisita essa imagem que a gente colocou. Então, vamos voltar lá nas configurações. A gente estava aqui, ó, em Text, em Labels, né? A gente estava trocando as fontes e tal, né, o tamanho das letras. E aí, vamos para o próximo, então. A gente está aqui na esquerda, Teste em Labels. Aí a gente vai para a próxima aqui. Vamos ver se a gente conhece aqui esse próximo. Tá, esse primeiro é só para mexer no tamanho da janela. Esse Map Display, pode pular. Agora vamos no Axis. Essa palavra significa eixo. Então, a gente quer mexer nos nomes dos eixos e nas configurações dele. Então, se a gente olhar aqui, ó, embaixo, ele está aqui, ó. Legenda horizontal, X medido em metro. Se a gente quiser trocar esse nome, a gente pode. Se a gente quiser, sei lá, chamar de comprimento, por exemplo. Porque ali é comprimento, em Y também, são medidas de comprimento da praça. Então, a gente pode. Aí só manda atualizar que ele troca lá dentro da figura. Deixa eu ver o que ele faz aqui. Esse offset aqui é para a gente aproximar ou afastar os textos que estão ali. Então, quando a gente coloca números menores, ele vai aproximando o texto da imagem. Então, dá para trocar aqui e ele vai mexendo ali na posição. Continuando aqui, ó, ele pode mudar os tamanhos, ele está como grid, mas ele pode colocar como outros tipos de eixo, então ele renomeia e tal, ele vai trocando. Normalmente eu gosto de usar esse padrão mesmo, que ele coloca os comprimentos dos grids. Se a gente olhar aqui embaixo, ó, tá 110 metros, que era exatamente a medida que a gente colocou lá no começo. Aqui,
Mais para baixo, ele mede na quantidade de linhas que vai ter. Então, aqui, por exemplo, está de 10 em 10. Então, dá para colocar aqui o risquinho de 10 em 10. Deixa eu marcar aqui para ver. Então, a gente consegue editar ali mais para baixo nesses quantidades de linhas que vão ter no tamanho dos eixos. Eu não sei porque o meu não está aparecendo aqui, era para aparecer 65, deve ser em outro lugar. Continuando, aqui na esquerda, agora ele tem arrows, que são setas. Está habilitado o North Arrow para aparecer. É a setinha do norte, ó. Ela fica aqui embaixo. Se a gente rotacionasse o norte, aqui ele já ia sair com o norte rotacionado. A setinha ia sair apontando para o norte. Isso serve para georreferenciar. A próxima setinha que está aqui, que ele está chamando de Secondary Arrow, é se a gente quiser usar uma segunda setinha. Então, por exemplo, a gente pode habilitar para ele mostrar o vento, por exemplo, ou mostrar alguma outra coisa. Então, tá vendo aqui, ó, Secondary Arrow. Eu posso escrever vento e ele colocar aqui, ó, qual é a direção. A gente tinha colocado 315, né? Então, ela vai rodar a setinha vermelha ali, ó, chamada vento. Ela rodou e ficou a 315 graus. Então, tem como mudar a cor dela. Então, eu consigo também mostrar duas informações ao mesmo tempo, tanto o norte quanto a direção do vento. Aí eu acho que tem como trocar o tipo de seta. Ali ele deixa eu colocar, ou a posição que ela aparece. Então, tem esses tamanhos aqui, a posição dentro do mapa que ela vai aparecer. Então, todo essas primeiras linhas de configuração aqui é para a gente organizar as partes escritas, onde que estão aparecendo cada coisa. Uma coisa também que pode ser feita, pessoal, se vocês não gostarem, é exportar só a figura colorida do meio e depois editar o resto em outro software, se você quiser. Então, você pode depois editar ela de algum jeito que você queira. Então, vamos para o próximo aqui. O próximo que a gente vai mexer é esse aqui, ó, chamado Data Layer. E aí, ó, vamos nesse aqui, ó, Data Layer Legend. Aqui é onde a gente vai mexer nas cores do mapa. Talvez aqui seja uma das partes mais importantes das coisas que a gente quer mexer, porque é aqui que a gente vai escolher as cores que a gente vai usar, qual é a resolução de cores, etc. A primeira coisa que eu gosto de usar aqui embaixo, quando a gente coloca a Data Layer Legend, é esse botão aqui, ó, chamado Floating. Tem um botão aqui chamado Floating. O que esse botão faz? Ele suaviza a parte de cores. Como a gente está fazendo, a gente usou pouca resolução, né? Ele ficava bem quadriculado. Quando a gente aperta esse Floating, ele suaviza as variações e aí ele não fica tão feio, igual quando ele estava assim, ó, todo quadriculadão. Então, quando a gente aperta o Floating, ele suaviza o que tiver aparecendo. Ó, já apareceu 5 horas da manhã. Vou trocar o meu para 5 horas, vamos ver. Não mudou muita coisa, não. Tá, então... Continuando aqui no Data Layer, então a gente pode colocar nesse Floating. Se a gente for para a direita aqui, ó, eu posso selecionar a paleta de cores que eu vou usar. Então, se a gente clica nesse Select Palette, selecionar a paleta,
ele vai dar os conjuntos de cores que ele já tem pré-cadastrado dentro do programa. Esse que a gente está usando, ele é ótimo para isso que a gente está fazendo, que é de temperatura porque ele coloca como azul temperaturas menores e como vermelho temperaturas maiores. Mas, por exemplo, quando a gente for fazer de umidade, se a gente usa essa mesma paleta, ele vai colocar como vermelho umidade alta e como azul umidade baixa, e não deveria, né? Deveria ser vermelho seco, por exemplo, e azul umidade alta. Pelo menos eu associo azul com mais umidade, né, do que o outro. Então, a gente, quando for fazer para umidade, pode usar outro tipo de paleta. Então, aqui, ó, ele tem diversas paletas, mas essa que ele coloca como padrão já é bem interessante para a variável que a gente está fazendo. Então, essa paleta aqui, eu não vou mexer, eu vou deixar. Em vez de selecionar a paleta, ele tem aqui, ó, Edit Colors. Se eu clicar, eu também consigo fazer a minha própria paleta. Então, se eu quiser montar uma paleta em específico com as cores que eu quero usar, a gente pode vir aqui e montar uma do zero e salvar ela, e eu vou ter para sempre essa paleta. Então, aqui no meio, ó, tem os botõezinhos para salvar a paleta. Então, eu quero fazer uma só de tons de bege, tons pastéis, só uma escala de cinza. Você pode fazer aí, editar, né, suas próprias cores. Aqui para baixo, ó, esse número 10 que está aqui, são quantas cores ele vai deixar aparecer. Então, se eu coloco 20, ele vai fazer aparecer uma escala de 20 cores. Se eu colocar 5, ele vai colocar uma escala de 5 cores. Normalmente, 10 é um número bom, pelo menos para essa paleta, que ele varia bem certinho lá, do azul até o vermelho. Então, pode deixar assim. Aqui ele tem como inverter também, tá? Então, por exemplo, se ele coloca o vermelho antes e o azul depois. Então, se quiser fazer assim para a umidade, depois pode mandar inverter, que ele inverte a paleta. Um pouquinho aqui para baixo, ele deixa a gente renomear a legenda das cores. Então, se a gente olhar lá, ó, tá Potential Air Temperature. A gente poderia escrever em português. Então, vamos escrever aqui, ó, temperatura do ar. E aqui embaixo ele está na unidade, ó, grau Celsius. E ele também deixa a gente escolher a quantidade de dígitos que vai aparecer depois da vírgula. A questão de números depois da vírgula, pessoal, tipo assim, é uma coisa tão específica você pegar 0,01 grau Celsius a mais ou a menos, que não faz nem tanto sentido a gente querer representar isso no gráfico, porque é uma precisão muito absurda que só um sensor muito bom conseguiria medir. Aqui é um modelo, então nem faz sentido ter tudo isso de casa. A gente pode colocar uma ou talvez até nenhuma casa decimal depois da vírgula, que não tem tanto problema assim, porque o programa nem tem resolução para medir tudo isso. Então, se deixar 0, ó, vocês vão olhar ali a legenda, ó, tá 20, 21, 22, 23. Eu vou colocar 1, só para ele pelo menos ter uma casinha depois da vírgula ali, para ele separar melhor as cores. Aqui um pouquinho para baixo, ele deixa você escolher se quer que apareça mínimo ou máximo, e ele também deixa você colocar, se você quer mais informações, ó. Ele deixa colocar mediana, se quiser colocar os percentis. Provavelmente, acho que vocês já devem ter estudado essa questão de percentis e mediana na disciplina de estatística, quem estiver fazendo. Então, tem como fazer aparecer, ó. Então, ele colocou ali, ó, mediana 24,2. E aqui no final também tem uma coisa que é bem interessante. Se a gente olhar esse mapa, ele só apareceu um azulzinho ali, bem no cantinho da direita, porque é um lugar de sombra dentro das casas. A grande maioria está vermelho. Então, eu posso configurar aqui, eu desmarco esse Auto Fit, eu posso forçar ele a aparecer só as cores que eu quero. Então, por exemplo,
Se eu quiser que ele foque só mais nas temperaturas mais quentes, aqui tá vendo? Ó, ele está colocando, ó, organizar as classes de meio em meio, eu posso colocar aumentar ou diminuir, e ele colocou aqui, ó, primeiro valor na legenda como 19. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui 23, então a primeira cor que ele vai aparecer é 23, eu posso, por exemplo, 21, e aqui, ó, ele vai colocar 10 classes de meio em meio, vamos colocar de... vamos ver e meio primeiro. Aí mando atualizar. Então, se eu olhar ali na direita, ó, ele deu uma simplificada naquelas cores, tipo, a mais, então ele vai começar a escala no 21 e deu uma limpada um pouco melhor, ficou mais organizado as cores, ó, ele ficou de meio em meio ali na direita, se a gente olhar. Ó. Então não fica tanto número quebrado, fica mais fácil da gente entender e colocar assim. E aqui ele colocou 10 cores de classe. Ó. Vamos colocar de 1 em 1. Ele vai começar no 21. Se eu colocar de 1 em 1, ele vai até o 31. Ali na direita, ó. Vai de 1 em 1. Então, aí agora o azul ficou a mesma temperatura, só que no começo da escala. Então, a gente pode escolher aqui na esquerda de quanto em quanto vai mudando a escala para que ele entenda melhor. Então, se eu colocar aqui, ó, número de classe está 10. Se eu colocar 5, tá vendo? Ó, ficou mais curtinho e só azulzinho, ó, porque só tem 5 classes aqui. Se eu voltar para o 10 e mandar ele começar, talvez, aqui no 18, ele já espalha melhor. Ó, foi de 18 a 27, porque eu só coloquei 10 classes. E ele está organizando de 1 em 1 grau ali a tabela. Então, isso aqui vocês que vão ter que testar o que fica mais bonito. Então, 10 classes de meio em meio, ele só vai mostrar 5 graus, né? Porque 10 vezes 0,5 dá 5 graus. E aí ele vai trocando ali na direita. Então, escolher certinho, né, o melhor jeito, né, desse da direita vai permitir que a gente organize melhor, né, entenda melhor ali como que vai aparecer. E isso meio que é tentativa e erro. Você vai colocando, aumenta um grau, diminui um grau, e assim você vai vendo melhor como que vai ficando. Até aqui tudo bem, pessoal? Sim, tudo bem. Pessoal, vamos fazer uns 10 minutinhos de intervalo, só para eu beber uma água? Ok. Então tá, daqui a pouquinho eu volto.
E aí, pessoal, estão de volta? Vamos continuar? Ok. Podemos continuar? Compartilhar minha tela aqui. Continuando aqui, pessoal, na esquerda, ele tem essa abinha aqui chamada Vectors and Particles. Pessoal, só um momentinho. Que eu Oi? vou entrar aqui. É porque o meu celular eu pus para carregar um pouquinho, eu tô acompanhando nos dois. Só um momentinho. Beleza, professor, já peguei aqui no celular. Então, pessoal, continuando, aqui na esquerda, ele tem essa função aqui chamada Vectors and Particles. A gente consegue fazer aparecer dentro desse mapa setas que representem alguma variável. Então, por exemplo, eu posso colocar, habilitar aqui, por exemplo, esse Vector Settings e Vector Legends, para ele colocar o vento. Ó, vou dar o zoom aqui para vocês verem, ó. Ele coloca uma setinha aqui, ó, para mostrar da onde que está vindo o vento, naquele ponto. Para esse nosso caso aqui, ó, como ele é pequenininho, talvez não seja tão interessante. Mas, assim, se vocês estiverem fazendo um estudo, de repente, que tem prédios, que tem um corredor de vento, alguma coisa assim, pode ser interessante visualizar essa parte das setinhas. Como que eu faço para ver, mudar a variável de vetores e partículas? Aqui na direita, um pouquinho para baixo aqui, da onde a gente tinha colocado para ele colocar a temperatura, aqui para baixo tem aqui, ó, vector, são os vetores, as setinhas. Ele, por padrão, ele coloca vento. Então, esse flow aqui, ó, que está aqui, é vento. Então, ele mostra da onde que está passando. E ele coloca uma escala aqui, ó, pelo tamanho da setinha, é o tanto de vento, que é a intensidade, né, que ele está representando. Então, como não é nosso caso, né, então, a gente não está muito interessado, a princípio, nisso, né, então, a gente pode desabilitar, mas se quiser se deixar, poderia, ele apareceria aí sem problema. Tá. Então, assim, o que é importante, então, cuidar? É a questão da escala, é colocar os nomes certinhos que você quer. Nesse caso nosso, como a gente está fazendo uma pracinha, e, teoricamente, essa pracinha, ela é meio que padrão, tem pouca árvore, etc., a gente tem essa tendência maior de padronizar a questão da temperatura. Mas o que vai acontecer se a gente arborizasse bem forte essa pracinha? Se a gente colocasse bastante árvore ali no meio e calculasse. Então, isso é uma coisa que a gente poderia simular e depois compararia os mapas. Esse que a gente fez agora, compararia com um outro mapa calculado. Antes da gente fazer isso, o que a gente vai fazer?
vamos aprender como que exporta esse gráfico. E a gente pode ver também... Tá, aqui. Uma coisa... só antes de exportar, ele faz uma coisa interessante, que talvez pode ser usado também na hora de explicar. Bem aqui em cima tem um menu chamado Map Explorer. Em cima lá, o Map Explorer. E aqui um pouquinho para a direita, ele tem um desenho de um gráfico, bem aqui, ó. É um gráfico de dispersão, distribuição. Então, esse gráfico, se a gente clicar, ele faz um gráfico aqui de como que está a frequência de distribuição das temperaturas. Então, a gente pode ver que a maior parte de temperatura, a maior frequência, é para 24 graus. Ó. Mais de 30% dos dados estão com 24 graus. Então, tem como você exportar esse gráfico e colocar no artigo lá para ajudar a discutir. Aqui embaixo tem as funções, ó, de exportar os dados, tentar fazer outra coisa, você consegue abrir esses dados em outro programa, por exemplo, para ficar mais fácil de interpretar. Mas ele coloca aqui essa distribuição, tem como mexer aqui nas legendas e tal, e aí você consegue também fazer gráfico, né, a partir dele, apesar de que não é a principal função dele, né, fazer isso daqui. Então, vamos salvar, né? Aqui a gente tem que fazer duas coisas. A gente tem que salvar esse projeto que a gente está mexendo, que daí ele vai salvar todas as configurações que a gente fez. E depois a gente tem que exportar essa imagem que apareceu aqui como figura. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês façam é só salvar esse arquivo do Leonardo. Então, tem o desenho do disquetinho aí. Se vocês mandarem salvar. Antes de exportar, você só pode dar uma olhada na minha tela, só para ver alguma coisa, rapidão? Sim, pode sim. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Certo. Apareceu? Apareceu? Sim. O que é esse verde aqui? Por que ficou assim, será? Será que você pintou verde até ali, na onde tem, lá no arquivo de entrada, você colocou grama? Será? Eu tinha pintado praticamente igual. Eu pintei na onde tinha certinho as gramas, né? E a árvore lá. Não tinha feito isso aqui. Você tinha mostrado o Mapa Explorer ali agora, eu dei uma olhada, olha isso aqui. Por que o meu tá assim também? Ó. Peraí. Volta ali na escala de temperatura para eu ver uma coisa. Então, ele está falando, pelo que eu estou vendo, só tem um dado ali de 19 e o resto está tudo dando temperatura alta, ele padronizou. Será que foi alguma coisa aqui? Não. Não, eu acho que deve ter sido talvez algum bug na hora de rodar, porque ele deu que todas as coisas ficaram iguais. Você tentou fechar e abrir um projeto novo e abrir de novo? Não, posso fazer aqui rapidão, deixa eu ver. Fecha e tenta abrir um do zero, sem salvar mesmo. Senão ele pode ter dado algum bug na hora de rodar, porque ele está dando todas as temperaturas iguais. Aquela Entendi. porcentagem lá de distribuição, ele colocou toda a porcentagem na mesma. Foi esquisito. Porque Você tinha meio não... compartilhado agorinha, né? E não estava assim. Então, não estava. Foi mexendo aqui, ele deu isso daí, entendeu? Uhum. Aí o K pode... Aí ele foi 0,3. Põe K igual a 2 ali para ver o negócio. Aonde que é, professor? Do lado do Extract 2D, aí tá 0,3. Aí, isso. Manda extrair.
Eu tô achando que talvez as vegetações que você usou lá na hora que pintou, talvez possam ter sido com alturas diferentes das que eu usei. Então, com a altura baixinha ali, ele Uhum. apareceu a vegetação. Então, talvez você pode ter posto um arbusto, alguma coisa assim, que fez aparecer ali. Entendi. Pode ter sido isso. E aí, aparentemente, você pintou aquele retângulo verde, parece que você pintou ele de vegetação também. Então, é alguma coisa lá no seu arquivo de entrada. Entendi, mas vai dar problema aqui para me gerar aqui agora? Alguma coisa não? Não, agora, como agora a gente só é didático, né? A gente só está Uhum. aprendendo a mexer, tá tranquilo. Quando você for fazer para valer mesmo, aí é só conferir de novo o arquivo de pintura e aí ia ter que rodar de novo, se você mexer o arquivo de entrada. Aí tem que pôr para rodar de novo. Beleza, parei de compartilhar aqui. Mas assim, o mais importante é que, aparentemente, você aprendeu a mexer, você está mexendo bem no programa. Se fosse usar ele, seria bem. Não tá dando para acompanhar bem aqui, professor. Valeu. Então tá. Vamos salvar como, então, pessoal? Ó, a gente vai lá no disquete, salvar mapa, como. Aí vocês vão escolher aonde vocês querem salvar esse arquivo. Aí... Jonathan, sua tela não está aparecendo para nós. Ah, esqueci. Agora tá, né? Então, Oi. eu sempre estou salvando na mesma pastinha, que eu chamei ali de praça, né? Aí ele pede para dar um nome, eu dou um nome também. Aqui eu vou dar o mesmo nome. Aqui a gente está salvando o projeto. Então, eu vou ter salvo um projeto de mapa com essas configurações que eu abri. Porque agora, qualquer variável que eu abrir, ele já vem com essas configurações que a gente já arrumou. Então, ele já vem com o tamanho de letra, com o nome das legendas arrumadas, com essa suavizada que a gente deu. Então, a gente não precisa, toda vez que trocar um horário e tal, fazer tudo do zero. Então, a gente salvou, foi o projeto. Agora, para exportar, agora eu quero uma imagem, né? Eu quero que ele exporte uma imagem. Professor, Oh, eu coloquei aqui para salvar. Coloquei pracinha, Cuiabá. Tá, fui lá na minha pasta, no Envimet, cliquei. Aí eu clico em abrir. Aí ele me dá... ele abriu... Não está salvando. Hã? Você abriu a pasta, né? Isso. Ah, tá, isso. Salvar como, tal, dei o meu nome, pracinha Cuiabá. Aí ele abriu aqui no Envimet, só que ele abriu várias pastas, atmosfera, um monte de coisa. Não, é só para você escolher qual pasta que você quer salvar. Então, eu posso deixar no Envimet aqui mesmo. Isso, agora você pode salvar em qualquer uma. Porque agora é só onde ele vai salvar esse projeto. Como ele já mudou, não tem tanta moagem mais de colocar tudo na mesma pastinha e tal. Você só tem que lembrar onde você está salvando ele para você achar ele depois, quando você for mexer. Tá. Aí a gente vai aqui, ó. Exportar mapa. Tem um disquetinho aqui, ó. Export map, bem no meio. É aqui que aperta para a gente exportar só a imagem, tá? Porque a gente só salvou o projeto do Leonardo. A gente vai clicar ali em exportar e aí a gente vai escolher onde a gente vai salvar. Coloca aí, professor. Perdi aonde que tá exportar mapa. Bem no meio aqui, ó. Bem no meio. Isso. Peraí, cadê a setinha do Senhor Jesus amado? Deixa nela aqui, ó. Tá piscando na tela. Ah, tá. Aí pode clicar, escolhe o local que você quer salvar e aí você vai dar um nome. Agora, você está exportando um horário em específico, né? O meu aqui, eu acho que é 5 da manhã. Então, você dá um nome. Então, sei lá. Vou chamar aqui o meu de temperatura 5. Então, temperatura 5 da manhã. Você pode colocar temperatura, praça 5, nananã. Você pode colocar o mês 5, mês, março. Você dá um nome que você quiser. Aí aqui embaixo ele tem o tipo. E aí você vai escolher qual é o tipo de arquivo que ele tem. Ó, ele tem esse metafile, ele tem o bitmap e tem esse enhanced metafile aí. Eu sei que BMP é um arquivo conhecido de imagem e tal, os outros eu não conheço muito bem. Eu vou pegar o segundo, bitmap,
que é o bm.bmp. É uma extensão de arquivo de imagem que eu sei que o Windows consegue ler ele de boa. Ele não é muito pesado. Então, eu escolhi aí bitmap.bmp, mando salvar. Então, lá onde eu escolhi, se a gente for lá agora, lá onde a gente está salvando, ó, aqui o meu aqui, ó, temperatura 5. Dou 2 cliques, aí ele vai abrir a imagem que eu acabei de salvar. Então, tá aí a imagem que a gente exportou lá do Envimet. Depois que termina, pessoal, vocês podem editar em algum outro programa. Se vocês quiserem inserir aqui por cima, onde que ficaria, por exemplo, as calçadas, onde é rua, depois você pode exportar. Isso aqui é um mapa que mostra a temperatura a 1,5 metro de altura. Então, ele não vai aparecer onde é desenhado as calçadas, desenhado as árvores, porque ele é um mapa de temperatura. Ele só marcou ali onde é as construções, porque ele não mostra a temperatura dentro da construção, aí ele fica pretinho. Como esse aqui também é uma área pequena, não tem muita coisa para mostrar. Agora, se a gente se depois que a gente terminasse essa temperatura, e aí a gente fosse fazer um cenário, por exemplo, alterado, em que a gente colocasse aqui nesse meio bastante arborização, muito provavelmente a gente já teria outros valores de temperatura para essa parte central. Então, o legal do programa é, a gente pintou um cenário que é real. O legal seria agora a gente voltar lá no começo, no arquivo de entrada, de configuração, lá no desenho que a gente pintou a pracinha, e a gente colocasse árvore lá, por exemplo, no lugar que a gente quisesse. Ou, não gosto de asfalto, eu queria, em vez de ser asfalto, eu queria que fosse um asfalto de concreto, que fosse em vez de ser um asfalto escuro, um asfalto claro. A gente pintaria com a mesma cor da calçada, tudo lá da calçada de concreto. Então, aqui, eu quero colocar telhado verde nos telhados das casas. Ia pintar de grama em cima dos telhados. E aí você rodava de novo, e aí você ia comparar os resultados do que está aqui com os resultados do cenário alterado. E aí você vai poder discutir, quando adicionou X% de arborização, percebe-se que a temperatura, que era X valor, diminuiu para X valor. Então, vocês conseguem fazer a comparação. Então, esse que é o legal dele, porque a gente pode usar a criatividade e pensar em outros cenários. O que aconteceria se eu tirasse todas essas casas e colocasse ali um prédio de 50 metros de altura? Você vai lá, desenha o prédio de 50 metros de altura, simula e vê o que ia acontecer. Então, e a criatividade de você permitir, você vai alterando no cenário. Vamos dar uma olhada agora na umidade relativa. Então, a gente tem que trocar a variável, né? Aquela hora ali na direita, a gente colocou Potential Air Temperature. Então, a gente vai procurar agora, vai ter assim, Relative Humidity, umidade relativa, em porcentagem. Escolham ele e manda extrair. Aí, o que acontece com a umidade? Como eu abri por cima do mapa anterior, ele está com aquela escala... Oi? Tem como só voltar um pouquinho aí? Tem, peraí. Bem aqui onde está data, no seu aí vai estar assim, Potential Air Temperature. Vou colocar aqui. A gente quer mudar o dado que vai aparecer no mapa. Então, bem aqui na direita está escrito data, e aí está na frente Potential Air Temperature. A gente vai clicar e vai colocar Relative Humidity. Eu não estou conseguindo encontrar, peraí. Está na direita. Agora vir... tá, encontrei sempre. E manda ficar em 2D. Aí a gente tem que arrumar a escala, porque a escala ali está na mesma escala da temperatura, se vocês observarem. Ele está de 21 a 25. Vai ter que ir de novo lá no Data Layer Legend, lá na esquerda, e mandar mudar.
E aí a gente clica e manda ele arrumar sozinho. Ou a gente pode arrumar na mão como que vai ficar essas configurações. Se clica no Auto Fit, ele preenche sozinho aí a porcentagem na escala que ele quiser. Se eu desligo o Auto Fit, eu coloco quantas classes eu quero que apareçam. Então, por exemplo, eu vou colocar 10 classes, a umidade eu vou colocar de 10 em 10 e vou colocar o primeiro valor sendo 0. Então, ó, ele vai começar no 0% e vai indo até 100%. 100% é vermelhinho. Então, ele aparece aqui quais são os valores de umidade. Só que aqui, o que acontece? Ele está colocando como umidade vermelho, né? O mais legal seria se fosse invertido, né? Umidades maiores, como azulzinho, e umidades menores, mais vermelho. Eu posso trocar a paleta naquele local que eu mostrei para vocês. Então, tem outras paletas aqui, ó, que podem experimentar. Mas eu acho que a melhor é essa padrão, que ele chama de default. Professor, o senhor está gravando essa aula, né, professor? Para eu fazer depois o passo a passo, né? Sim. Aí o resto, pessoal, vocês podem escolher a paleta que vocês quiserem, que combine mais aí com com umidade, por exemplo. Se fosse, por exemplo, um gráfico de outras variáveis, por exemplo, índice de área foliar, podia pensar numa cor mais verde. Então, a gente vai escolhendo a cor conforme o que a gente estiver representando. E pode arrumar a paleta na mão também. Tranquilo até agora? Então tá. O que a gente vai fazer agora? A gente aprendeu como que extrai os dados de temperatura e umidade relativa. E aí, esses dados de temperatura e umidade, e depois o que é? O que é importante fazer aqui no Leonardo? É editar o gráfico, para ele ficar mais bonito, ficar mais apresentável, ficar mais entendível. Então, você mexe na escala, você mexe nas cores, você digita de novo, etc., até ficar bacana aí do jeito que você quiser. Então, o que a gente vai fazer? A gente podem fechar o Leonardo, se vocês já salvaram, né? Pode fechar o Leonardo. E voltem lá nessa barra, na barra do Envimet. E agora a gente vai calcular os índices de conforto. O quinto botão, pessoal, que tem aí, se chama Biomet. Quinto botão, é esse azulzinho. Cliquem nele para abrir. Ele demora um pouquinho para abrir, mas não tem problema. Quando vocês vão abrindo, eu vou deixar no jeito aqui um slide que eu quero mostrar para vocês. Ô, professor, o que faz com aquela janelinha onde que estava carregando tudinho os dados, por exemplo, esperando a 100%? Eu fecho ela ou deixo ela no computador? Se já terminou de calcular, pode fechar.
Antes da gente ir lá calcular os índices, pessoal, vamos dar só uma lembrada aqui na nossa aula anterior, que a gente estava falando de conforto térmico, né? Então, conforto térmico é uma sensação humana, ela situa-se no campo de subjetivo, depende de fator físico, fisiológico e psicológico. Então, o conforto depende das variáveis físicas que estão em volta de você, depende da parte fisiológica, que é o corpo seu, como que seu corpo é habituado, e também de fatores psicológicos, de você estar acostumado ou não a estar num lugar quente. Então, tudo isso influencia em como que você sente o conforto. E aí, os índices, pessoal, de conforto, eles levam algumas variáveis em consideração que na hora de calcular o conforto. Por exemplo, se você está sentado, é mais fácil você sentir frio do que se você estiver correndo, por exemplo. Se você estiver com o corpo agitado, você sente mais calor. Se você está paradinho, é mais fácil você sentir frio do que calor. Então, a gente tem algumas tabelas que calculam, né, que falam para a gente a quantidade de energia que você troca com o ambiente conforme cada atividade que você está desenvolvendo. Então, de acordo com a ISO 7730, essa aqui são os gastos energéticos que a gente tem sentado, andando, fazendo trabalho doméstico, correndo. Aqui na direita, conforme a Shirai 2009, ela dá alguns valores, mas se a gente pegar, meio que são parecidos, ó. Aqui ele está dando que o sentado relaxado está 58, esse da direita está dando 60. Então, é meio que na mesma escala de grandeza. Por que eu estou mostrando isso daqui? Na hora que a gente for calcular o conforto lá no Envimet, nós vamos ter que falar o que a pessoa está fazendo. Então, a pessoa está sentada, está andando, está correndo. Então, eu preciso informar lá no Envimet o que a pessoa está fazendo para ele calcular conforme isso. Como é uma pracinha, vai ter os banquinhos lá, nós vamos calcular para o conforto de uma pessoa que está sentada, quieta, então a pessoa está parada e sentada, certo? Então, a gente vai usar esse 60 watts por metro quadrado aqui, ó, para representar a troca térmica do corpo da pessoa com o ambiente, já que a pessoa está parada. Aqui tem umas equações, essa aula aqui a gente já teve, né? Aí a gente chega na parte do CLO. O CLO é a unidade de medida de resistência térmica de roupas. Quanto mais roupa você veste, maior é o seu CLO. Ou seja, mais roupa tem, mais CLO. Então, a gente tem que pensar, mais ou menos, na hora de colocar lá, qual é a roupa que a pessoa usaria ao ir naquela pracinha. Então, provavelmente, vai estar alguma coisa aqui, ó, um pouco menos do que esse 0,5 CLO. Porque eu imagino que uma pessoa que vá numa pracinha vai estar de short, camiseta e, sei lá, um tênis. Então, na hora de fazer essa conta, se a gente usasse, por exemplo, essas roupas aqui desse exemplo, teriam 0,38 CLO. Então, eu tenho que colocar lá no programa qual é a quantidade de roupas que a pessoa está vestindo. Então, camiseta, cueca, short, meia e tênis, deu 0,38. Então, a gente pode imaginar que essa pessoa que está lá, uma pessoa média, que estaria usando, poderia estar usando isso, certo? Então, a gente também vai usar essa informação lá no Envimet, na hora que a gente for fazer. Então, voltando lá no Envimet, tá aqui o Biomet, né? O meu aqui já abriu. Vou maximizar aqui. Prof, esse eu posso mexer independente daqui que tá carregando, né? Porque tá lerdo aqui, hein? Tá com 5%. Então, você tem que ver se ele já calculou um até o final. Se já pelo menos uma hora ele já calculou, é só parar o mouse em cima que ele mostra o horário que tá, ó. Por exemplo, eu parei em cima do meu, ó. Ele tá em 6 horas e 30 minutos, o meu aqui, ó. Se o seu já tiver completado pelo menos uma hora, já vai aparecer lá para você mexer. Professor,
Eu tive que sair aqui um minutinho, eu perdi isso aqui. Como que eu abro esse Biomed? Ele está na barra do Envimed. Ah, tá. Aquela barra que abriu, cada hora a gente abriu um botão. Ah, sim. Peraí. Ah, sim. Qual que Biomed aqui? Beleza. Tá. Então, esse Biomed, ele é o calculador de conforto do Envimed. Então, para começar, para pedir para ele calcular alguma coisa, igual todos os arquivos, tem que selecionar o projeto aqui na direita, tá, pessoal? Em cima na direita, já seleciona lá a pastinha do projeto. Então, sempre tem que começar por aí. E aí, aqui na esquerda, eu vou selecionar o meu dado de entrada. Para eu selecionar meu dado de entrada, eu vou clicar nessa pastinha, e aí eu vou ter que ir e achar lá a pastinha que eu salvei. Lá onde estão os dados. Então, achem a pastinha e deem OK, que ele já vai carregar tudinho o que tem lá. Ele é espertinho, ele acha. Tanto é que ele vai até desenhar ali na direita o modelo de entrada, né? Acho que agora ficou notório meu erro, professor, lá naquela primeira parte. Você pintou aquela metadinha ali, né? Parece que eu pensei que tinha desselecionado para fazer aquele clique para selecionar as árvores ou a grama, e eu continuei arrastando e não tinha percebido. Entendi. Não, mas tudo bem. Isso aí, se fosse valendo, você ia ter que rodar tudo de novo. Beleza. Quando a gente seleciona, então, aqui na Professor, só um esquerda... pouquinho. O senhor foi no meu caso aqui, ó, a pasta, né? Aqui dentro, porque dentro da minha pasta, clima urbano, que eu salvo todas aquelas atmosfera, building, flow, input. Nenhuma dessas. Só seleciona a pastinha clima urbano sua. E manda abrir. Só isso. Ah, tá. Obrigada. Não entra em nenhuma dessas outras. Aí, se tiver tudo certinho, tudo salvo na mesma pasta, ele já vai carregar tudo automático. O meu não deu certo, não, professor. Você não clicou na pasta que você está Eu cliquei aqui, salvando? Pracinha Cuiabá, mas não saiu nada aí que saiu do senhor, não. Dentro da pracinha Cuiabá não tem mais nenhuma outra pasta que está... Você vai ter que compartilhar comigo. Vou compartilhar com o senhor. Peraí. Então tá. Ó, aqui, né, ó, cliquei. Aí, tá aqui, eu salvei tudo aqui no Envimed, na pasta Envimed. Então, mas você está com duas. Você está usando ou a Envimed ou a pracinha Cuiabá. Qual das duas você está usando? Então, deve ser a Envimed. Essa nova aqui, essa pracinha Cuiabá tá na nova pasta, não é aqui? Não sei. Não Ó, sei qual que está salvando. Aí eu cliquei. Ó, eu vou clicar no Envimed. Aí abriu isso aqui, ó. Tudo isso aqui. Então é esse. Dá OK. Pode dar OK? Ah, foi. Alguma coisa aqui, é isso? É isso. Tá bom. A pasta que você está salvando, você mandou salvar nessa pasta Envimed as suas coisas. Isso, na pasta Envimed. Beleza, deixa eu só descompartilhar. Aí, vamos compartilhar aqui a minha de novo. O meu computador lerdinho tá nas 6 horas ainda. Ó. O de vocês já calculou tudo. Então, vocês podem escolher o horário que vocês quiserem. O meu eu vou ter que escolher 6 horas, que é a última que apareceu aqui. Beleza? No de vocês podem escolher outros horários para vocês verem como que vai ficar. Beleza. Essa parte aqui da esquerda é se eu quiser mudar o nome, que ele vai salvar depois os arquivos que ele calcular. Mas assim, eu vou deixar padrão o dele. Ó. Que o meu aqui embaixo, por exemplo, está escrito PMV, porque é o índice que a gente vai calcular. Mas só para mostrar aqui, ó, na direita, aqui embaixo, a gente tem o índice PET, esse primeiro. Aí ele tem outros índices, Dynamic Comfort, o TCI, SET, e PMV e PPD, que é o que a gente vai fazer hoje. Então, a gente pode fazer tanto o PMV quanto o PET. São os dois mais famosos. É só selecionar que ele calcula.
Agora, de primeira, ele já está selecionado o PMV, que é o voto médio predito, e o PPD, que é o percentual de pessoas insatisfeitas. Só que em inglês é insatisfeito, acho que é dissatisfied. Então, ele fica PPD. Tá, então, beleza. Deixei selecionado o PMV ali, PPD. Agora, vamos olhar aqui, ó. Tá vendo aqui? O que ele colocou como padrão que ele vai calcular? Esse male aqui, male, que está escrito aqui, é homem, significa masculino, 35 anos. Ele está outdoor, então ele está fora da casa dele, né? Está ambiente aberto. Só que olha o tanto de cor que ele colocou aqui, ó, 0,9. 0,9 é quase uma pessoa, tipo, de terno e camisa de manga comprida. Então, tá um clô nível europeu. A gente tem que diminuir. E está falando aqui, ó, que ele está andando, essa pessoa está fazendo uma caminhada de 1,34 metros por segundo. Então, não está legal isso aqui que a gente vai fazer. Então, a gente vai clicar aqui, ó, para a gente poder trocar essa pessoa que a gente quer mexer. Deixa eu só achar o botão aqui que troca. Jonathan, do lado da data. Do lado da data, Isso. Um pouquinho para cima, embaixo aí, onde que tem a descrição. Setting personam, community. gente do céu, cadê que eu tô sério? É Para isso? tua direita, para tua direita. Ah, achei. Aí. Burro, tava embaixo. Era aqui. Então, aqui, ó, eu posso trocar os parâmetros, né, iniciais. Então, aqui ele tá, vamos ver. Ó, de padrão, homem, verão, não sei o que, é os que ele já tem pré-cadastrado, mas a gente consegue trocar. Então, bem aqui tem esse botãozão aqui, ó, Edit Personal Parameters, que é o que a gente quer trocar aí o padrão. Então, ele coloca a idade da pessoa, ele entrou como 35 e ele está falando que vai calcular para masculino. Pessoal, a questão de homem e mulher muda um pouquinho os valores de troca térmica. E, tipo assim, não dá para fazer, ou faz para um, ou faz para o outro. Então, não dá para ficar escolhendo muito isso aqui, porque ele vai padronizar, tipo assim, um indivíduo médio aí, ele vai pegar informações segundo a média da população. Então, na hora que você estiver escrevendo o seu artigo para publicar, você vai falar se você calculou para homem, para mulher, qual era essa altura, o peso e a idade. Então, é um parâmetro de entrada do programa, você vai ter que informar qual que você escolher. Eu vou manter o padrão que o programa já me deu. Então, ó, 35 anos, 75 quilos, 1,75 m, posição do corpo. Ele tem em pé, deitado e sentado. Vou colocar sentado, e aí ele está aqui, ó, velocidade de caminhada. Como eu coloquei sentado, eu vou pôr 0, né? Porque ele não está andando sentado no chão. Parâmetro das roupas. Ele está como 0,5. Vamos colocar 0,38. Vamos colocar 38 nesses dois que tem aqui, que é aquele que eu mostrei para vocês. E aqui embaixo ele tem o metabolismo, né, que ele vai calcular. Então, lá a gente tinha visto para fazer em 60, né? Se eu mandar calcular conforme a velocidade, ele atualiza aqui também. Ele colocou como 42. Mas tá, pode deixar então esse que ele calculou aqui como 42. Aí quando terminar de configurar, né, essas informações, a gente dá OK. Então ele já vai atualizar ali, né, as novas informações.
E aí a gente vai mandar calcular. Então, a gente volta ali, aqui, ó, bem aqui embaixo aqui do mapa, aqui onde está escrito data, a gente volta, do ladinho onde a gente tinha ido nesse setting person aqui, e aí tem esse botãozão, calcule PMV. Ele vai, aí a gente clica, ele vai demorar um pouquinho calculando. Tá, eu acho que o meu já calculou já. E aí você vai ter que fazer isso para todos os horários que você quer que ele calcule. Então, por exemplo, o meu só fez às 6 horas. Se eu quero que ele calcule outro horário, ó, sei lá, vou pegar 1h da manhã. Cliquei lá no 1, mandei calcular. Aí tem que esperar ele calcular aqui na esquerda, ó, vai aparecer a barrinha verde. Ah, eu quero para todos os horários. Aí quando ele calcular o 1, eu vou, seleciono 2 horas, mando calcular de novo. E assim vai indo para todos os horários que você quer que ele calcule. Esse aqui, infelizmente, é 1 por 1. Não dá para mandar ele calcular tudo de uma vez. E eles Se vão dá, ficar salvando onde, professor? ele vai salvar naquelas mesmas pastas que a gente puxou lá aquela hora de temperatura, que a gente foi lá na atmosfera. Quando a gente voltar lá no Leonardo, a gente consegue visualizar esses dados que a gente calculou como mapa. Entendi. Tanto é que a gente vai voltar no Leonardo lá agora para olhar. Então, a gente calculou PMV. Ah, não quero ver o PMV, eu queria usar o PET, o índice PET. Eu vou mudar aqui o índice PET e vou mandar calcular. Jonathan, Oi. se você clicar no Shift e clicar nas horas, ela seleciona todas. Aí ele faz tudo de uma vez? Faz. Ah, muito bom, Vitória. Então não precisa calcular tudo de uma vez. Verdade, vai dar certo. Não vai precisar clicar de um em um. Vai sair tudo de uma vez. Então, coloquem para calcular, né, tudo de uma vez aí de vocês. E aí a gente vai voltar lá no Leonardo para a gente ver esses resultados lá. O de vocês vai ter mais horários, né? Mas o meu vai ter só esses. Só a gente vai ter que ver o conforto às 6. Então, abram o Leonardo novamente. Eu imagino que eles deram esse nome de Leonardo em homenagem ao Leonardo da Vinci, já que esse programinha, né, ele que está dentro do Envimet é para a parte mais artística, né, que é para a parte de fazer os gráficos. Então, agora que vocês estão craques, abram aí no de vocês os índices de conforto. Então, ó, vão lá na pastinha, onde seleciona os dados. Onde que vai aparecer? Lá onde vocês salvaram, agora vai aparecer uma pasta ó, chamada Biomet. E aqui vai estar o PMV, certo? Essa pasta não tinha antes, agora tem. Ó. Junto com as outras pastas que tem as outras variáveis, tem essa pasta chamada Biomet. Vocês entram nela, vai ter o PMV e vai ter aqui os horários que vocês calcularam. Como o último foi às 6, eu vou abrir 6 horas da manhã e vou mandar abrir. Então, ele vai carregar, igual carregou aquela hora, a gente manda extrair, e a gente vai escolher qual é a variável que a gente quer ver. Nesse aqui, ó, como ele faz o PMV e o PPD, eu posso escolher qualquer um dos dois. Vou pegar PMV.
E aí eu vou lá embaixo e mando extrair. E eu escolho a altura também que a gente quer, né? A gente estava fazendo para 1,5. Abrir o PMV, e aí a gente a gente pode apertar aquele float, né? Se vocês lembrarem, para ele ficar mais suavizado. E aí ele vai calcular, ele vai falar os valores para a gente. Se vocês lembrarem, pessoal, o PMV é uma escala que classifica o conforto, e valores negativos são desconforto para frio, valores positivos são desconforto para calor. De acordo com o cálculo que ele fez para aquelas variáveis lá, às 6 da manhã, como o sol não nasceu ainda, ele colocou desconforto para frio. Então, estaria fresquinho nessa pracinha aí, se a gente estivesse lá, de acordo com o cálculo do Envimed. E aí, como ele está colocando vermelho aqui na escala, né, dá a impressão que vermelho é calor, a gente pode ir lá editar as configurações, né? A gente tira o AutoFit. Eu vou colocar o número de classes, como normalmente o PMV ele é de -3 até 3, apesar que pode até aparecer mais, eu vou colocar os passos de 1 em 1 e vou colocar ele para começar no -3. Então, ele vai de -3 a 3, e aqui ele pintou as cores, né? Conforme o que deu lá. Então, ele está apontando que antes de nascer o sol, estaria desconfortável para frio, de acordo com essas informações que ele tem lá. E aí, depois, você vai interpretar esses resultados aí. Então, eu queria, como o meu não tem dados de dia, né, que já nasceu o sol, por isso que ele está ainda assim. Mas, provavelmente, conforme for pegando as 14 horas e tal, já vai dar algum resultado diferente. Alguém tem aí de 14 horas para compartilhar com a gente? Posso compartilhar aqui, Bruno? Pode, já cancelei o meu aqui. Quer dizer, não sei se o meu é interessante, né, mas vamos lá. Coloca de 14 horas, vamos ver. Eu fiquei curioso também para ver como que vai ficar. Apesar que o seu está com bastante vegetação, né, Vinícius? Tá. Ah lá, o dele já deu desconforto para quente, né? Então já deu PMV com valores de 3, né? E é interessante que, tipo assim, embaixo da árvore, que é ali o local que ele desenhou a árvore, né? Dá até para ver duas bolinhas ali. Em teoria, ali vai estar um pouquinho menos desconfortável, porque está um tom de amarelo mais clarinho, vocês estão vendo? Então, como tem um tom de amarelo ali, talvez pode estar ali próximo do 1, e os que estão vermelhinhos estão ali próximo do 3. E aí, o que é legal depois? Testar, aumentar a arborização, testar outras estratégias nessa pracinha, para ver se muda alguma coisa, se melhora alguma coisa. Notem que, ó, às 14 horas, perto das casas, tem sombra, né? Dá para ver aqui, como que eu sei que tem sombra? Porque perto da casa está um pouquinho menor a temperatura. Então, provavelmente, nesse horário de 14, o sol ainda está pegando um pouco na diagonal, né? Ele não está a pino. Já fez uma sombrinha ali perto da casa que, provavelmente, ele identificou, né? Como um pouquinho mais confortável. Professor, eu tenho uma pergunta. Deixa na tela, Vinícius, o seu. Eu percebi, à medida que ele mexia o cursor, né, o mausinho, aparecia embaixo a lupinha e os dados. Esses dados já são gerados já no sistema? Apareceu que acho que tem uma carinha feliz, alguma coisa assim, um emoji feliz aqui, ó.
Embaixo do General Santos aqui, ó, do lado... Eu percebi, a cada vez que ele mexia, apareciam uns valores. Ah, que tem uma carinha feliz lá embaixo, você fala? Isso. O que essa carinha feliz significa, professor? Cara, te juro que é a primeira vez que eu vi que tem uma carinha feliz ali embaixo. Eu não tô Enquanto o Vinícius estava mostrando dele, né? Aí o senhor estava falando sobre o trabalho dele, apareceu a carinha feliz, uma lupinha e um monte de dados assim, tipo data. Sim, é porque assim, ó, se você parar o mouse no ponto, Isso. ele vai falar o valor da variável ali. E o que a carinha feliz significa? Eu imagino só que tá dando, sei lá, não sei. Aí, isso, Vinícius. Ó, Mas ele mexe dentro do quadradinho coloridinho, aparece os dados. Aí ele tira o mauzinho, aparece a cara feliz. não sei, acho que só uma animação. Já entendi, Jonathan. Ele é só... Essa carinha feliz significa que você não está com o mouse em nenhuma propriedade. Se você colocar em uma propriedade, ele vai mudar para a informação da propriedade ali. Entendi. Então é só para ilustrar. Só para ilustrar, né? Para ficar bonitinho. Aí aqui eu posso exportar já, Jonathan. Isso, pode exportar aqui. Já É está que ele está em stand-by ou ele está fora de dados informativos. Eu salvo aqui dentro mesmo dessa parte, essa PMV? E agora, Vinícius? Porque como você está exportando uma imagem, agora você pode criar uma pasta com todas as imagens exportadas. Agora vai da sua organização. Entendi. Aí, pessoal, 4 horas da tarde. Qual que é a tarefinha de vocês? Voltem lá no primeiro mapa. Vocês vão inserir a árvore lá na pracinha, um monte de árvore lá. E aí vocês vão salvar como esse nome, essa nova pintura de praça. Então, vocês podem chamar, sei lá, de Praça 2. Então, vocês vão fazer um novo arquivo de pintura lá no começo, inserindo árvore. Vocês podem plantar árvore na calçada, plantar árvore dentro da pracinha, pode fechar de árvore lá se vocês quiserem. E aí vocês vão... A parte lá meteorológica do segundo botão, ela é praticamente a mesma. A única coisa que vocês têm que fazer é lá na hora de puxar o arquivo de entrada, vocês vão puxar o arquivo novo que vocês pintaram. Então, se vocês vão chamar de Praça 2, então, lá no segundo botão, que é aquele da parte meteorológica, vocês vão puxar o novo arquivo, Praça 2. E aí, manda rodar de novo. E aí, a gente, daqui a pouco, conforme ele for dando as respostas, a gente vai abrindo. Agora, uma coisa é que, assim, como ele talvez está demorando muito para calcular em alguns, ou não dê tempo de rodar tudo hoje, se vocês quiserem, coloca lá naquela configuração para ele começar a rodar, não à meia-noite. Coloca para ele começar a rodar já às 7 da manhã, 8 da manhã, que daí um pouquinho que ele rodar aí já dá tempo. Então, voltem lá no primeiro, vou salvar o meu aqui, e experimentem colocar para fazer com mais árvores, né? Como se fosse um cenário alterado. Aí chamem de Praça 2. Então, fica de tarefa agora para vocês fazerem enquanto isso. E aí, falando um pouco das nossas atividades, então, da atividade da disciplina. Quem está sem ideia ainda ou não começou, vocês podem fazer, né, escolher um lugar, faz no Envimet, vê como que dá, exporta a imagem, coloca num arquivo, discute para mim, como se fosse um trabalho, pode ser o trabalho da disciplina, tá? Então, vocês podem escolher aí um local da escolha de vocês, simula no Envimet. Prof, Atividade esse aí que o senhor está falando já é aquela atividade que você passou aquele dia ou é outra atividade? é daquele dia.
É naquele dia. Que vai ter que ter todos esses gráficos, tudo para discutir. Isso. Eu estou dando só mais opções de coisas que dá para vocês fazerem. Vocês podem fazer com dado real, e aí você calcula um índice, me apresenta, igual a gente fez na sala. Mas quem quiser usar o EnViMet para fazer, pode usar o EnViMet para fazer. Escolhe um local aí da sua escolha, simula, faz a interpretação meteorológica ou a interpretação do índice de conforto, faz essa interpretação num arquivo, no local que eu coloquei, está explicando, né? E aí você pode me entregar também assim. Facilita, porque você não precisa necessariamente ir no local e medir, etc. Você pode usar dados do EnViMet. Eu vou encerrar a gravação só porque eu já encerrei a parte de explicar como o software funciona, tá? A aula vai continuar, mas eu só vou encerrar porque daí depois eu vou postar essa parte aqui, essa parte do software, certo? Então, essa parte aqui a gente já encerra agora. Então, vou parar a gravação.